Querido, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. Pai, nós estamos famintos, Pai, de Ti, famintos da Tua presença. Senhor, que venha sobre nós espírito de revelação, espírito de profecia sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faz algo novo em nossas vidas, Senhor Jesus, faz algo fresco. Nos transiciona mais um pouco, Senhor, como igreja, como homens, como mulheres, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração, Pai, como incenso, um aroma agradável, Senhor Jesus, às suas narinas. E que o Senhor possa responder com fogo, Pai. Que o Senhor possa responder com unção, Pai, com amor, com teu abraço, com o teu Espírito poderoso, Pai, sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Tá feliz, irmão? Bom dia. Aleluia. Meu Deus, que manhã poderosa, né? A gente tá acostumado com banda, né, cara? Ah, vai ter banda. Daí vem um amigo falar, cara, vou fazer voz e violão, Xandão, o que você acha? Eu falei, cara, Deus está colocando no seu coração, vamos embora. Quem é a gente para atrapalhar, né? A gente está acostumado às vezes com uma música legal. Ah, Xandão, se não tiver música eu não consigo adorar. Se não tiver banda eu não consigo adorar. Se não tiver uma caixinha da JBL não dá. Irmão, já reparou o judeu no muro da lamentação? Alguém já foi para Israel aqui? Eu só fui pela fé e pelo Google. Já naveguei por ali. E cara, não tem nada, velho. Os caras ficam assim, ó. Já viu isso aí? Coisa de louco? Já viu que eles ficam assim? Não tem música. Tem um monte de cara que fica amém. Só fica assim, ó. Porque eles entendem que a adoração não é só o cântico, é a expressão de todo o corpo. Por isso que eles ficam daquela maneira, porque eles entendem que todo ser que respira adora ao Senhor. Então eles não se controlam, não é só a boca que proclama, mas o corpo, a mão, o braço. É por isso que a gente é esquisito, irmão. É por isso que a gente erga a mão, grita, chora, cai no chão, levanta de novo, daí coloca a mão, cai de novo, ressuscita. A nossa vida é essa, irmão. Amém? Queridos, nós estamos nessa série Na Terra como no Céu, e hoje é a última mensagem dessa série. Obrigado. É a última mensagem dessa série. Isso, irmão, tá vendo? Cara, essa série foi tão poderosa nas nossas vidas, gente. Tão incrível, tantas transformações, tantos milagres, tantas curas, tantas, conversões nós tivemos nesses dias aqui. E eu quero encerrar essa série falando sobre... Eu comecei falando, semana passada a Marcela pregou, a outra semana eu falei muito dos dons, né, das pessoas se despertarem, a fluir nos dons novamente, aquilo que Deus nos deu. E hoje eu quero completar um pouquinho falando da unção. O nome dessa mensagem foi do Spark que eu tive nessa última vez que eu preguei. Se chama Unção, Outros Não. Diga para o seu irmão, uns são, outros não. Aleluia. Gente, quando eu estava escrevendo essa mensagem, quantos aqui já fez a brincadeira do compasso? Aqui tem isso? Brincadeira do compasso? Os mais velhos lembram dessa brincadeira maldita. É uma brincadeira que coloca lá de A a Z, tem número aí, coloca um compasso lá e pergunta pro demônio que está lá se ele está lá ou não. Alguém já participou disso? Já viu isso? Irmão, cidade interior, do compasso é o mais leve que tem. É a brincadeira mais leve que tem com as trevas. E eu me lembro quando eu tinha meus 12, 13 anos, cara. Eu estava na rua brincando com meus amiguinhos e de repente alguém entrou perto da minha casa, tinha uma quadra de futebol abandonada. E aí a gente entrou lá e de repente alguém falou assim, vamos brincar com a brincadeira do compasso? E eu estava ali e falei, vai que vai, né? Aí pegaram a folhinha, escreveram, colocaram o compasso lá, gente. E começaram a perguntar, quem está aí? É o diabo, está aí? Sim. Daqui a pouco ele falava que tinha saído. Daí alguém perguntava, você está aí de novo? Você está aí ainda aí? Saiu. Aí depois perguntava, você está aí de novo? Sim. Irmão, comecei a ficar com tanto medo daquilo ali, que eu falei assim, cara, se o diabo está numa folha de papel, mexendo num compasso, ele pode entrar dentro de mim, dentro dos meus amigos. Então eu falei assim, gente, eu quero sair. Eu não vou mais brincar com isso aí não. E alguém falou assim, tem que perguntar aqui no compasso se você pode sair. Eu falei, não é possível. Ninguém da minha casa era convertido, irmão, nem minha mãe, nem ninguém. A minha mãe ia em um monte de lugar, um monte de que tinha para fazer coisa para santa, ela ia. E eu falei, não vai perguntar nada, eu vou sair, ninguém nem vai nem ver. Falou, não, vai ter que perguntar.
Eu falei, cara, pelo amor de Deus. E de repente alguém falou assim: ei, não sei o que, o compasso aí, o Xande pode sair? O compassinho rodou e fez assim: não, irmão. Quando falou não, eu dei um pinote. Falei, vai ter que pegar na corrida agora. Mano, eu era magro. Aí saí correndo, cara. Em 5 segundos eu atravessei quase meu bairro, assim, ó, a rua que eu morava, atravessei, entrei dentro da minha casa gritando: pai, eu vou morrer, eu vou morrer. Irmão, me deu uma crise de medo. A minha mãe não sabia o que fazer. Meu pai falou assim: cara, o que está acontecendo? Eu falei: eu vou morrer, o espírito vai me matar. Não era para eu ter saído da brincadeira. A minha mãe ficou desesperada. De repente, algum filho de Satanás, irmão, parou na frente da minha casa, me deu uma carta para minha mãe, e eu desesperado, achando que ia morrer. E esse filho de Satanás pegou uma carta e escreveu assim, ó: acende vela, dá banho de sal grosso nele, porque o negócio está feio. A minha mãe, sem sabedoria nenhuma, irmão, acendeu vela preta, branca, roxa, amarela, rosa, me colocou embaixo do chuveiro, começou a dar banho de sal grosso em mim. É inédita essa história, irmão, só vai pro livro depois daqui. A minha mãe começou a dar banho de sal grosso até me acalmar, cara. E eu desesperado com aquilo lá, falei: eu vou morrer. De repente veio o resto dos meus amigos, tudo filho do diabo, e falaram assim: dona Vânia, chama o Xande, fala para ele que é tudo brincadeira, a gente só estava zoando ele. Irmão, eu tinha acendido vela, tomado banho de sal grosso, e os caras falaram que era brincadeira comigo, quase me matou. A minha mãe desesperou, falou: cara, e aí minha mãe não queria deixar eu sair na rua, porque daí eu queria já cometer um assassinato. Eu estava querendo matar aqueles jovens. Cara, olha o tamanho do BO que foi dentro da minha casa. Tempos atrás, 2 piazinhos lá da nossa cidade chegou na casa dele, ele estava sozinho. Eu já contei essa história aqui. E aí a mãe deles foi trabalhar. Quando eles voltaram, quando a mãe dele voltou do trabalho, ele estava com um monte de pacote de bala, chupando bala. Aí a mãe dele falou assim: cara, onde vocês arrumaram isso? Eu não tenho dinheiro para comprar esse tanto de bala. Daí eles falaram assim: mãe, mas foi uma tia nossa que veio aqui e falou que era do São Cosme do Damião, e falou pra gente comer todas essas balinhas aqui. E a mãe dele, toda preocupada, um certo nível de religiosidade: tá amarrado, como que mandou? Quem mandou vocês fazer isso? Não pode, isso é consagrado para outras coisas, não pode, vocês estão doidos. Irmão, e os moleques estavam com 5, 6 balas dentro da boca de uma vez, tão felizes que eles estavam. E eles ali, a mãe dele falou: vocês estão malucos? Ele falou: calma, mãe, nós consagramos as balinhas a Deus, e agora nós estamos chupando as balinhas. Gente, o nosso maior inimigo nesses dias não é o diabo. O nosso maior inimigo nesses dias é a falta de conhecimento a Deus. É a falta de conhecimento das Escrituras. É a falta de conhecimento de Cristo. Olha que lindo, cara. Isaías diz que toda a terra está cheia da sua glória, amém? Mas em Abacuque diz que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Ou seja, nós sabemos que a terra está cheia da glória, amém. E que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Ou seja, irmão, se a gente soubesse quem a gente carrega dentro de nós, a gente não parava em frustração, mimimi, caos, medo, e nem quando alguém fala mal da gente. Simplesmente a gente saber quem a gente carrega. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Cara, nós estamos num tempo que tem uma geração de Adonias. Quem foi Adonias? Adonias foi o filho de Davi, que quando Davi estava pronto para morrer, ele saiu correndo na frente e disse assim: eu vou ser rei, eu vou reinar agora. E sabe o que é o pior? Um monte de gente foi na carruagem, fizeram um comboio e foram tocando corneta, chamaram a banda lá, foram para cima e cantando: ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei. A geração de Adonias. Ou seja, gente, tem um monte de gente nesse tempo se dizendo pastor, a gente está seguindo. Tem um monte de gente nesse tempo dizendo que é apóstolo, a gente está seguindo. Tem um monte de político falando que vai fazer coisa boa, a gente está seguindo. Tem um monte de pastor meia boca, um monte de igreja meia boca falando que é uma igreja de Jesus, e a gente está seguindo, simplesmente por não reconhecer o fruto na vida das pessoas. Xandão, mas a Bíblia diz para eu não julgar ninguém, irmão. Mas pelo fruto a gente pode julgar todo mundo. Não podemos julgar ninguém, mas pelo fruto a gente tem direito de julgar as pessoas, se tem fruto ou se não tem. Gente, isso é muito sério o que está acontecendo. Muita gente sendo enganada nesse tempo por um monte de falatório que não tem fruto nenhum.
E de verdade, irmão, se nós já estamos seguindo esse tipo de gente, sendo enganado por eles, imagina a hora que o anticristo chegar, vai rodar todo mundo. Vai rodar todo mundo, porque a falta de conhecimento a Deus está fazendo com que a gente seja seduzido por outras coisas e não o Senhor. Amém? Olha só em João capítulo 5, verso 39, abra comigo. Gente, eu quero falar dessa unção hoje, de preservar essa unção que Deus tem nos dado. Amém? João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Ou seja, Jô Soares leu a Bíblia 3 vezes, irmão, não se converteu. Tem gente que você vai trocar ideia, o cara fala, mas eu leio a Bíblia, cara, tá tudo certo. Não, eu entro no busão, eu dou lugar para a senhorinha sentar. Irmão, isso é educação. Isso não tem a ver com ser salvo. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Então, vocês estudam minuciosamente, porque creem que elas dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Então, estamos lendo a respeito de Cristo, mas não estamos... Ela aponta para Cristo, mas está difícil se conectar com Ele. Verso 40. E no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Olha só. Cara, você está lendo a Bíblia toda. Então, mano, vamos mudar de vida? Partiu se converter? Não, daí não dá. Partiu largar esse namoro aí? Xandão, mas se eu largar essa mina, mano, o que vai ser de mim, cara? Irmão, Jesus está querendo dar uma picanha para você, filho. Está querendo dar uma Miss Brasil para você, ungida. Nem beleza você tem unção, por isso que você casou, irmão. Né, Lucão? Ó o tipinho. E no entanto, vocês se recusam a vir a mim, então para que ler, irmão, se você não quer entrar no coração de Jesus? Porque queremos ler as Escrituras, mas não queremos participar da sua glória. Porque queremos ler a Bíblia, ler livro, e ajuda do alto, e ajuda do quinto dos infernos, mas não queremos entrar no coração de Jesus. Querido, para conhecer Jesus nesses dias, irmão, você vai ter que ficar nu. E sabe o que é ficar nu na presença de Deus? É dizer para Jesus, eu não estou escondendo mais nada, eu estou aqui. É mergulhar dentro do coração de Jesus, do prazer de Jesus. Olha que maravilhoso, verso 41. A sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Ou seja, eu faço, não, mas eu já tenho meu direito. Eu já sou aprovado, porque leio a Bíblia, dou minha oferta, ajudo a senhorinha no busão e dou uma esmolinha de vez em quando. Mas se não houver, irmão, a conversão e o novo nascimento, de nada adianta. Verso 43. Eu vim em nome do meu Pai, mas vocês o rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Então olha só o B.O., irmão. Eu vim em nome de meu Pai, os caras me rejeitam. Agora o outro vier e falar. Ontem eu estava numa conferência de manhã, o pastor Ribinha, nosso amigo. Cara, e ele constrangeu a gente. Ele disse e falou assim, Xandão, cheguei aqui e falei pro Tiago Simeão, que é o pastor da igreja Ação do Espírito. Falei, Tiago, eu tô aqui em Curitiba, eu não quero ir nas grandes estruturas. Eu não quero andar com os famosos aqui. Eu quero saber quem são os homens piedosos dessa cidade, eu quero andar com eles. Quem são os piedosos? Cara, constrangeu a gente. Então nós estamos numa medida hoje que se você tem uma estrutura maravilhosa, Deus está lá. Se você não tem, Deus não está fazendo. Nós estamos numa medida hoje que você vai na casa de uma pessoa que é mais simples, Deus não está abençoando ela. Mas se você for na casa de um cara que tem muita grana, Deus é com o cara. Irmão, tem muito pobre, cheio do Espírito, e muito rico que está indo para o inferno com a família toda, irmão. O reino de Deus não é matemática, não é visual, é fé, irmão. Amém? Então eu quero falar hoje dessa nossa unção, da preservação da nossa unção. 1 Samuel capítulo 10. Gente, isso é tão importante para Deus que Deus resolveu morar dentro de você, cara. Olha que esquisito isso. 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor tem ungido como líder da herança dele. O Senhor tem ungido como líder da herança dele. Gente, no Velho Testamento alguns dizem isso, você já deve ter lido isso, mas Saul foi ungido com um vaso, e Davi foi ungido com um chifre, né, óleo dentro do chifre jogado sobre a sua cabeça.
Alguns dizem, não eu, que o barro diz respeito a que o homem consagrou alguém, porque o barro é feito por mãos humanas. E o chifre fala de algo sobrenatural, é a criação de Deus. Então dizem que quem ungiu foi mãos humanas, e quem fez quem ungiu Davi foi o próprio Cristo, porque foi algo sobrenatural. Mas isso não é uma especulação, são conversas, não está na Bíblia isso. Mas não importa, o que importa é que tinha óleo. Não importa se o chifre é de barro, se é de boi, se é de alguma coisa, importa que tem óleo. Então no Velho Testamento, a unção, quando as pessoas eram ungidas, e ela vinha por meio do barro ou do chifre, o óleo na cabeça. Mas no Novo Testamento, agora ungido, você não é mais por derramar óleo na sua cabeça, é através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então se no Velho Testamento eles eram ungidos por óleo na cabeça, no Novo Testamento nós somos ungidos por Deus, pelo próprio Espírito Santo. E aí entra uma treta, porque agora a gente pega a unção que Deus deu para os homens e começa agora a querer ungir roupa íntima do casal. Agora a gente pega a unção que Deus deu, a gente começa, ao invés de eu pôr a mão na cabeça, quer ungir a cueca do marido. Ao invés da gente chegar e colocar a mão e declarar a libertação, a gente começa agora a ungir carro, a ungir coisas materiais. E gente, Jesus nunca ungiu coisas materiais, Jesus sempre ungiu pessoas. E pessoas ungidas e transformadas, ela transforma os ambientes que elas estão inseridas. Então se nós não carregarmos a unção de Deus, nunca seremos uma ameaça para Satanás. Vamos querer ungir um monte de coisa, mas não vamos querer bater de frente com o diabo. Você entendeu o poder disso, cara? Você entendeu o que você tem dentro de você? É muito poderoso e precioso. Xandão, mas eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas não sou capaz. Acertou, miserável. Nós não somos capazes de fazer a obra, nem deveríamos estar nesse lugar. Mas por causa da unção de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus, ser ungido para Deus, irmão, é estar habilitado para fazer coisas sobrenaturais. Vamos lá, alguém. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós estamos recebendo a habilidade sobrenatural para fazer o que nenhum homem fez nessa terra, irmão. Isso é graça. Então, em nome de Jesus, não fale que você é o patinho feio da história, irmão. Nós já sabemos. Mas diga: eu sou ungido de Deus. Eu sou escolhido por Deus. Sabe por que você não desvia, irmão? Porque você foi consagrado, você não presta para mais nada. Você só presta para o Senhor agora, amém? Sabe por que você foi consagrado, ungido? Quando alguém falou para você no ventre da sua mãe: esse filho vai ser uma bênção, esse filho vai ser do Senhor. Aí você pode até ter tido uma desviadinha no meio da caminhada, mas hoje você está aqui, porque lá atrás alguém já declarou que você era separado. Então, irmão, aquele que a gente coloca debaixo da potente mão de Deus e declara e consagra, irmão, já era, game over para a sua vida. Pode chorar, irmão, pode chorar. Diga para o seu irmão: o pastor está terrível hoje. Ainda bem que a minha esposa não veio, gente. Então olha que legal. Para a gente pregar o evangelho, para a gente fazer as boas obras, precisa ter unção, mano. Pedro, quando prega e 3.000 almas se convertem, foi pelo poder do Espírito. Quando Paulo está lá, ele diz assim, Paulo tem eu não lembro o verso agora, mas ele diz, não preguei para vocês com sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito. Ali é um contexto histórico onde Paulo já conhecia aqueles homens, eram homens letrados, eram homens que tinham artimanha de persuasão, eram homens que tinham técnicas de oratória. Então Paulo volta para esse lugar para pegar o evangelho. Então Paulo pensa consigo mesmo: se eu pregar com técnica, os caras vão saber que eu estou usando técnica, então eu vou deixar de lado a sabedoria que eu tenho, para assumir a sabedoria do alto. E segundo a teologia, segundo os historiadores, diz que quando Paulo prega naquele lugar, mais de 30.000 homens se rendem a Cristo. Você tem noção que você tem que tirar o seu corpo de lado, o seu braço, mano, para deixar Jesus ir à frente? Aleluia. Tem alguma pentecostal aqui, glória a Deus. Só que agora, irmão, a unção não dá direito para você fazer o que você quer. Gente, tá um BO do cara amaldiçoar o outro quando sai da igreja, que é sacanagem. Tá um BO agora que o pastor é o Jedi e ele manda e é o mestre Yoda, irmão.
Gente, eu vou para os Estados Unidos semana que vem, olha só. É um milagre. Sabe o que eu falei para os caras lá? Nem sei porque eu estou falando, não tem nada a ver. É só para nós descontrair, vocês estão muito sérios. Eu falei assim pro Ladentinho, mano, por favor, leva eu no Star Wars lá, eu só quero comprar a espada do Star Wars. A Marcela falou, por que você quer isso, cara? Você não é mais criança. Eu falei, cara, mas é um negócio de criança, amor. Eu quero chegar na igreja, quero arrancar a espadinha do Star Wars, quero e falar, isso aqui foi quando Paulo circuncidou Timóteo, mano. Vou pregar com a espada aqui, irmão, vocês vão ver, a espada da fé. Então a unção, cara, não dá direito de você fazer o que você quer. Os discípulos andam com Cristo, ficam ungidos, fica tudo louco e fala, agora nós somos tudo poderoso. Aí Jesus passa na cidade, se eu não me engano, não lembro se era Samaria. E aí Jesus não é bem recebido, os discípulos já chegam para Jesus e falam, Jesus, os caras tirou você? Quer que a gente ore aqui para cair fogo do céu e consumir todo mundo? Subiu para a cabeça na hora, irmão. É só o cara tornar líder de GC, você já vê o coração dele. É só o cara entrar para a banda de louvor que você já vê o coração. É só você dar um carguinho mais ou menos ali, o cara já quer destruir os outros. Gente, nós não seremos reconhecidos pelo poder que a gente carrega, vamos lá. O Jesus disse, serão meus discípulos, e reconhecerão vocês como meus discípulos, quando amares um ao outro de verdade. Poder até Satanás tem, irmão, mas amor é só nós. Vamos lá. Aleluia. Pastor que amaldiçoa, não vai para a igreja. Irmão, se você está debaixo de algum pastor paternalista, sai fora enquanto está tempo, antes que a sua fé morra. Eu estou dando, pode falar, o pastor da Poema falou para eu sair de baixo. Pode falar que sou eu mesmo. Porque paternalismo não libera ninguém, irmão, só o paternal. Paternalismo, ele arrebenta com a sua fé, com a sua vida, com o seu ministério, com a sua casa. Te impõe medo, te impõe rigidez. Eu não quero falar isso vai ser tempo para a próxima série. Então a unção, ela precisa tocar no corpo de Cristo. Gente, é por isso que quando alguém está pregando, fazendo adoração, você está aqui embaixo, você fica assim, ó, nossa, cara, sentiu arrepio, que é isso? Isso chama-se unção. A unção precisa tocar no corpo, porque o que desperta o corpo de Cristo é a unção. O que desperta o corpo de Cristo não é a banda, não é a oferta, não é a introdução, não é quem abre e quem fecha culto. O que despedaça o jugo do corpo de Cristo é a unção. Por isso a unção precisa tocar no corpo para que haja despertamento. Amém? A unção precisa ser transferida. E a unção não precisa ser trocada, irmão. Deus, troca a minha unção, não. A unção não precisa ser trocada, ela só precisa ser preservada e transferida. E por que Deus vai levantar a geração de Elias e não a geração de Eliseu? A geração de Elias é a companhia profética, porque uma companhia profética, ela transfere tudo que ela recebe da paternidade. Quando Elias sobe, a capa cai, isso está falando que a unção tocou alguém. Agora Eliseu é o cara que carregava a unção, fez o dobro de milagre, mas quando morreu levou a unção junto. A unção precisa ser transferida. A unção não é para o céu, irmão, você não é salvo pela unção. A unção é para a terra, pode usar que não gasta. Aleluia. Tô louco aqui, cara. Irmão, você tem que queimar, velho. Você tem noção que o que você tem que dar para alguém? Aleluia. Está feliz ainda? Diga para o seu irmão, Deus não pode levantar uma unção que não pode ser transferida. Jesus. A unção não é para o céu, irmão. A unção é para a terra. Um dia Jesus gritou, farão obras maiores do que a minha. Ele não disse, eu vou para o céu e você já era. Ele disse, eu vou, mas deixarei o Consolador. Eu vou, mas deixarei o Consolador com vocês. Vocês não ficarão órfãos, mas deixarei alguém com vocês. Aleluia. Então a unção, cara, para a gente ter unção. Gente, eu não sei quantos já leram aquele livro Bom Dia Espírito Santo. Cara, esse livro destruiu minha vida, cara. A Poema nem pregava sobre quartinho, nem pregava sobre o secreto, e eu praticava aquilo sem saber o que era. Quando eu li o livro Bom Dia Espírito Santo do Ben Henry, irmão,
E quando eu li principalmente, e era o começo da minha conversão, eu estava muito querendo saber quem era esse Cristo que falava. E quando eu li que ele estava no quarto dele, de repente a mãe dele chamou ele para jantar, e bateu na porta. A hora que ele abriu, ela caiu escorada na porta. O tamanho era a presença de Deus dentro do quarto dele. Depois, quando eu li que um amigo dele foi pegar ele para ir pregar, ele entrou no carro, um amigo dele começou a chorar, cara. Ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: você não está sentindo a presença de Deus aqui? Quando eu li aquilo, eu falei: Deus, eu quero isso. Eu quero isso, Jesus. Cara, o Dan Duque, ele foi em Taubaté, se perdeu, foi fazer uma caminhada, saiu do hotel de manhã, se perdeu lá no bairro que eu moro. Americano, não fala português. Daí ele viu uma viatura da polícia, parou a viatura. Aí ele pegou, deu um cartãozinho para os policiais do hotel que ele estava. Os policiais olhou, ok, levou ele na porta do hotel. O Dan Duque, quando foi sair do carro, colocou a mão nos ombros dos policiais para agradecer. Os policiais começaram. O Dan Duque, ao invés de sair do carro, os caras, as pessoas velho louco, cara. Sabe o que é isso? Unção. Cara, eu lembro que eu fui morar na casa da minha sogra, tirei o cachorro dela de lá do quartinho que tinha, joguei ele dentro do banheiro que tinha lá fora. Fiz aquele quartinho no meu lugar, falei: Deus, eu quero que esses caras tenham. Então, para a gente adquirir a unção e ter essa unção fazer parte da nossa vida, precisa de duas coisas: tempo e reverência. Você precisa ter tempo com Deus. Eu preciso ter tempo com Deus. Irmão, não sei você, mas se Deus não fala comigo durante a semana para ver o que eu vou pregar, eu já fico de mau humor com as pessoas. Eu não quero ter tempo com ninguém, eu quero saber o que Jesus quer falar. Precisa de tempo. Lá no secretinho lá da quartinho lá da minha sogra, eu ficava lá, cara, chapando com o Antônio Cirilo lá, meu. Colocava eu, ficava só eu e o Antônio Cirilo no quarto. E eu chorava ali, eu falava: Jesus, 8 horas eu tenho um encontro com o Senhor, hein? Me espera lá. Cara, eu entrava no quartinho e já começava a chorar. Saí de lá 10, 10 e meia da noite, 11 horas da noite, chorando. Um dia Deus me pegou, comecei a orar em língua tão alta dentro do quarto. E a vizinha bateu na porta da minha casa, da minha sogra, e falou assim: tá tudo bem lá com o marido da Marcela? Ele está falando uns negócios lá que eu não estou escutando, não estou entendendo. Falei: mas não dá para entender, sogra, porque é em segredo com Deus. Não dá para entender, irmão. Então precisa de duas coisas: tempo e reverência. Cara, tem dia que eu não oro, irmão. Pastor, misericórdia, tem dia que eu não oro, cara. Tem dia que eu fico contemplando. Tem dia que eu coloco um louvorzinho lá e fico lá quietinho, só pensando, cara, meditando. Em Atos dos Apóstolos diz que aquilo que você viu e ouviu, anuncie. O que os anjos fazem na eternidade, eles ficam ali cantando santo, 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 porque à medida que eles vão contemplando e visualizando aquilo ali, eles começam a declarar aquilo que eles estão vendo. Então, se nós não estamos declarando o que estamos vendo e sentindo e ouvindo nesses dias, falta contemplação, falta tempo com Deus. Uma geração viciada em TikTok, pregação e conferência, um monte de coisa e curso, mas não tem vida de Deus correndo de dentro de si. É sério isso, gente. Jesus tirava tempo com Deus, se escondia para orar, cara. Falava para os caras: dá licença, eu fui. Hoje não dá para ir assistir o Atlético, o Mineiro e o Paraná lá, 1-1, perdeu dinheiro quem foi. Sorte que o Cauê foi liberto. Precisamos de reverência. Cara, não adianta a gente se preparar para pregar no dia que a gente, para preparar uma mensagem no dia que vai pregar. Não adianta ensaiar a música, irmão, para o dia que vai tocar no culto. Não adianta se preparar no dia que vai servir, cara. Você tem que vir preparado, o machado precisa ser afiado. Tem gente vendendo esboço, cara, na internet. Vendo esboço para pastores que estão com a vida corrida, irmão. Vendo esboço para pastor, irmão. Vendo esboço para pastor que não tem tempo. Está com a vida corrida, agora eu tenho aqui 500 mil esboços para vender. Compra e você tem uma mensagem para você pregar domingo. Irmão, se alguém aqui tem um chamado para ser pastor, você não investe na sua vida, não ora, não tem tempo para nada, o seu chamado está equivocado. Se você tem um chamado para ser músico e você não investe na sua vida, você não se dedica nisso que Deus deu para você, seu chamado está equivocado, é melhor você fazer outra coisa. Não investimos, só ficamos pensando em outras coisas e não temos tempo com o Senhor.
A maioria das vezes a nossa boca fala, mas o coração está longe. Estamos num tempo que a unção está à venda, cara. E se tem gente vendendo esboço, é porque tem igreja que está comprando. 5 virgens prudentes guardaram o azeite, mas 5 disseram: eu vou comprar. O azeite representa a unção. Representa a unção de Deus. Guarda no seu coração, o mover dos homens podem até atrair as pessoas. Vou falar de novo. O mover dos homens podem atrair as pessoas, mas para mudar os ambientes, irmão, é só quem carrega a glória. Aleluia. Para mudar o ambiente da sua casa, irmão, é só para quem carrega. Xandão, mas ninguém carrega lá, irmão. Mas se o menino Samuel estiver ali, ele vai ouvir a Deus. A sua casa pode estar caída, irmão. A sua família pode não estar bem. Mas se o menino Samuel estiver posicionado, o Senhor vai falar com ele. Tem dias que em casa, irmão, é confusão, irmão. Alguém tem que escutar a Deus, mas no momento de ira, quem que escuta? Ninguém. Você fica improdutivo. Geralmente o homem que tem uma sabedoria maior, o homem sempre perde dentro de casa, não tem jeito, né? Sempre o homem se arrepende primeiro. Porque a mulher, ela vai se arrepender depois de 25 anos. Então o homem, meia hora ele se arrepende. Diga para o seu irmão: se você não morrer no secreto, você vai morrer em público. Os 7 filhos de Seva, irmão, foram expulsar um demônio e a casa caiu para os caras. Conheço Paulo, sei quem é Jesus e vocês quem são. Se não tem vida de Deus, irmão, não faça a obra de Deus, vai passar vergonha. Amém? Então Êxodo capítulo 33 nos dá uma saída para isso tudo. Êxodo 33 verso 7. Olha a estratégia de Moisés para ficar sós com Jesus. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Tipo, pode ser o seu quarto, o seu carro no momento de trabalhar, pode ser o quartinho lá na casa da minha sogra. Você que diz o nome aí. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Gente, olha só, Moisés no meio da muvuca, no meio do culto, no meio da conferência, no meio do rolê, no meio do estádio, daqui a pouco ele falava: cara, eu preciso orar. Qual foi a estratégia de Moisés? Fazer um lugar secreto, criar um ambiente secreto de adoração e intimidade, fora das muitas vozes, fora dos muitos barulhos. Ou seja, nós vamos ter que deixar muitas vezes o Netflix, irmão, para mergulhar em Cristo. Vamos ter que deixar muitas vezes o nosso celular, WhatsApp, Instagram, para mergulhar mais em Cristo. Irmão, para ter o reino de Deus é esforço, irmão. Vai ter dia que nós vamos ter que sair da frente de um filminho legal, de um rolê com a esposa, para estar no secreto. Um dia minha filha fez um aniversário, não era a data exata do aniversário dela, a Marcela antecipou por uma semana antes. A gente ia viajar, ela queria fazer algo aqui com as amiguinhas. E aí eu tinha que pregar em algum lugar, já estava agendado. Eu falei para a Marcela: amor, eu vou pregar em tal lugar, tem algum problema? Eu vou chegar um pouco atrasado na festa. Ela falou: amor, pode ir tranquilo, porque a festa da Malu é semana que vem, é só com as amiguinhas dela, pode ficar tranquilo. Eu falei: ok, fui. Gente, um dia eu fui no Hub Podcast, cheguei lá, contei esse testemunho, os caras arrebentou com a minha vida. Seu ministério é sua família. Eu falei: eu sei. Seu ministério em primeiro lugar. Eu falei: eu sei, irmão, nem era aniversário da minha filha, é na outra semana, e outra, minha esposa está em concordância, está tudo em concordância, então fica de boa. Não tem treta no meu casamento por causa disso, não. Dá o irmão: ah, então, agora eu entendi o contexto. Falei: então para de xingar eu no YouTube e me chame em algum lugar para a gente conversar, irmão. Fiquei expondo as coisas que você não sabe, rapaz. Gente, em algum momento você vai ter um rolê da hora, mas Deus vai pedir para você ficar em algum lugar com Ele. E aí eu quero ver se a gente vai ter disposição para honrar Cristo, ou honrar algum outro compromisso. Não, mas está falando, gente, não confunda as coisas, não estou falando para você não ter tempo com sua família, não é isso.
Mas vão ter momentos específicos na nossa vida que nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para ouvir o que Deus tem para falar. Em algum momento nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade para estar com Jesus. Alguns de vocês aqui já foram frustrados porque eu não colei na sua festa. Alguns de vocês já foram frustrados porque eu não apareci no rolê que você me chamou. E eu fui muito bem claro, cara, eu não posso ir, eu tenho que saber o que Jesus quer falar. E eu sou muito bem claro, irmão, não tem problema com isso. Então não deveria pegar mal comigo, você devia falar, nossa, cara, meu pastor está indo orar, glória a Deus, vai dar direção para nós. Amém? Então a gente vai ter, cara, que ouvir a voz de Deus, obedecer ela e praticar essa vontade de Deus. É um tempo que nós não podemos entrar, cara, tratar a unção de qualquer jeito. É um tempo que nós não poderemos tratar os ambientes de Cristo de qualquer jeito. Ou seja, não podemos vir para um culto para adorar a Deus de qualquer jeito. É um tempo que a gente não pode fazer coisas de qualquer jeito. Gente, o pastor Ribinho um dia foi para a China, e ele estava numa pia de mármore assim bonita. Ele falou, cara, que igreja maravilhosa, que igreja linda. E ele falou, tudo de mármore, coisa linda. Aí ele falou assim, mas não é possível, os caras aqui tem muito zelo, mas embaixo dessa pia deve ter chiclete grudado. Daí ele lembrou que ele não estava no Brasil, porque no Brasil, irmão, os caras põem chiclete embaixo da cadeira, põem dentro do negocinho de envelope. Ih, irmão, você não acredita já que a gente encontrou. Aí ele falou, não é possível, cara. Ele passou a mão embaixo aqui do mármore, assim, ó. E o mármore que estava escondido aqui era o mesmo que estava aqui em cima, ou seja, um mármore polido, bonito. Ele falou, cara, mas nem aparece, por que os caras fizeram com tanta excelência aqui a parte de baixo? Aí Deus falou para ele, porque eu vejo. Eu vejo. Não é para você. Eles fizeram para mim, por isso que a igreja é assim. Excelência, irmão. Cara, a gente vai numas igrejas às vezes pregar, os caras não honram Jesus, não honram o povo que está lá, não honram quem eles levam, tratam de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu já falei para os meninos que eu não colo mais, não chamo eu para ir nesses rolês. Porque se os caras não têm a moral de honrar Deus em primeiro lugar, irmão, esquece que eles não vão honrar mais ninguém na vida. As pessoas tratam tudo de qualquer jeito, fazemos gambiarra de qualquer jeito. Ah, para Deus. Morada foi fazer um show recentemente e eles pediram uma estrutura boa. Chegaram lá e falaram assim, vocês são tudo estrelas, vocês querem aparecer, o que a gente tem aqui já é para Deus, já está bom. E os caras falaram, não pastor, então você tem que fazer para Deus, tem que fazer com mais excelência, está ruim. Ah, vou tocar desse jeito, mas é para Deus, Deus recebe, irmão. Deus não recebe carniça, irmão. Deus recebe um incenso agradável às suas narinas. Tem que ser perfeito, tem que ser bom, tem que ser excelente. É para o Senhor. Não honram ninguém, querem honrar as coisas. Tem igreja, tem lugar que a gente vai, irmão, parece que é a casa de Saul. Saul está endemoniado, chega os caras para tocar harpa, o diabo vai embora. Mas quando Davi sai, o diabo volta atormentado de novo. Porque eles só querem um evento, só querem um compromissozinho, só querem levar alguém que tem nome para trazer hype para a igreja. Fui numa igreja um dia ver o Antônio Cirilo, cara, tinha uma banda lá, irmão. Aí o Antônio Cirilo ia tocar, uma banda abriu. Cara, a menina louca, mano. Se fosse na Poema, ela tinha uns 6 meses de banco já. Yeah! Você tá feliz com Jesus? Mano, mas a menina esgoelava, cara. E a gente já estava ficando com medo dela, porque a gente não sabia se estava endemoniado ou se era Deus mesmo. E aí eu olhei pro Leandro assim, pros caras, falei, nossa, cara. E a menina, vai! Falei, meu Deus, cara, ergue a mão, senão nós vamos apanhar aqui, meu. Vai dando glória aí, vai fingindo que está cantando, vai fazendo alguma coisa, irmão, nós vamos apanhar aqui. Cara, a menina gritava, mano. Querendo trazer aquela unção, aquela glória de qualquer jeito, cara, trazendo no esforço. Depois de 6 músicas, graças a Deus, pediram para ela sair. Ela saiu, cara, veio o Antônio Cirilo, irmão. A hora que aquele homem entrou, velho, pegou o violãozinho, os caras falaram que estava pronto, ele pegou e ficou. 10 minutos. Cara, começou a mover o céu dentro da igreja, irmão. E aquele dia Jesus falou para mim, quem tem autoridade não precisa gritar no microfone. Quando Jesus chegava, as pessoas falavam, ele tem autoridade. Quem não tem autoridade não precisa ficar gritando. A gente grita às vezes, né, pastor? Grita, a gente é feliz, louco, a gente é tudo. A gente bebe do vinho novo de Jesus, fica meio chapadinho, já sai fazendo loucura, é assim mesmo. A gente é feliz.
Mas quem tem autoridade não precisa ficar fazendo cena, irmão, malabarismo para atrair Jesus, cara. Quem tem autoridade não precisa ficar fazendo jeitinho brasileiro para atrair o povo. Olha só, 1 Samuel capítulo 10, verso 5. Quando chegar a Gibeá e Eloim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Ou seja, profeta é o que mostra caminho. Os caras estão descendo do monte, mostrando o caminho que tinha que ser feito. Do lugar de adoração, virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Gente, tem gente que olha para o Brunão tocando aqui o que e fala, legal, um fundinho musical. Não é fundinho, irmão, né? Estão numa batalha. Tem um tangedor regendo o céu, regendo as regiões celestiais, enquanto alguém vem trazendo a espada e cortando e mudando tudo, arrebentando com tudo. Não é fundinho musical, irmão, não é boteco aqui. Aqui é uma igreja apostólica, aqui é uma igreja que a gente ama Jesus, ama as coisas celestiais, e a gente não está para brincadeira, irmão. A gente não está aqui colocando fundinho musical para tocar sua alma, não. Nós estamos tocando fundinho musical para o diabo ir embora, para alguém ser curado. Nós estamos aqui profetizando, mostrando o caminho para as pessoas, o que deve seguir, para onde tem que ir. Amém? Olha só, verso 6, nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. Chapô, irmão. 1 Samuel capítulo 10, verso 10. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Sabe o que é isso aqui? Saul agora entrou no mover. Chapou. Sabe por que muitas vezes a gente é azedinho, irmão? Falta a gente chapar um pouquinho com Jesus. Sabe por que você é chatinho às vezes? Falta vinho novo na sua vida, irmão. Falta alegria. Falta transformação de mente. Você tem que entrar no rio de Deus, dar uma chapadinha com Deus, profetizar, irmão. Cara, tem um amigo meu essa semana aqui na igreja que falou, Xandão, minha vida está terrível, mas eu estou profetizando. Eu falei, continua. Continua, irmão, porque a pequena nuvem não é sinal que não vai chover. A pequena nuvem é sinal que vai chover. Profetiza até que a nuvem comece a vir sobre você e comece a trazer chuva de novo. Então, mano, pelo amor de Deus, cara, não despreze a unção que Deus colocou sobre você. Não negocie a unção que está sobre você. Não negocie o chamado que está sobre você. Não negocie os princípios da sua casa. Sansão foi um cara que flertou com o pecado. Era ungido, tinha unção, tinha poder, tinha glória, estava tudo sobre ele. Sansão é o tipo de cara, irmão, que vem no culto domingo, pega o poder de Deus na segunda-feira e coloca o sertanejo universitário. Aí começa, eu fui traído, vamos beber todos, o barzinho daqui, aí começa a falar que eu fui corno, porque eu fui arrebentado. Aí você já teve uma traição na vida, você começa a escutar aquela unção, você já vai embora, já fica ali no sertanejo mesmo. Porque eu fui no bar, eu fui traído, peguei minha mulher com outro. É o sertanejo que hoje não tem mais o menino da porteira. Menino da porteira é bom, cara. Eu já chorei nessa música. Cara, o menino da porteira é terrível. Um amigo meu essa semana me ligou de Taubaté e falou, Xande, acabei de fechar um contrato milionário com uma empresa multinacional em Taubaté. Ele falou, ora por mim, cara, porque ia mudar a minha vida. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu fiz um contrato com essa empresa, só que essa empresa tinha que passar por um outro cara para chegar dentro de mim, e esse cara é corrupto. Esse cara é vergonha ao evangelho. Eu não vou fazer pacto com ele, e eu fechei as portas para essa grande empresa. Eu falei, amém, deixa Deus garantir você agora pela obediência. Cara, não negocie, irmão, a unção. Não seja a geração de Moabe, a geração do incesto, onde as filhas deitaram com Ló e nasceu a geração dos moabitas, que negociam com a Babilônia, negocia até com homens de Deus e mulheres de Deus, a fim de tomar tudo dessas pessoas. Não somos essa geração, irmão. Não somos a geração que faz jeitinho brasileiro. Não somos a geração que tem trago pessoas para cá.
pessoas famosas para a gente encher a casa. Graças a Deus a gente tem muitos amigos no reino, graças a Deus a gente conhece muita gente incrível no reino de Deus. Era muito fácil a gente pegar bandas e pegar amigos pregadores famosos, trazer aqui para encher a casa, para falar que a gente está fazendo uma igreja. Mas tudo que a gente está movendo na carne, irmão, não vai conseguir mover no espírito. Tudo que está sendo gerado na carne não dá para ser gerado no espírito, precisamos escolher um lado. Se a gente for querer mover as coisas na carne para dar certo aqui, para atrair o povo, irmão, nós vamos ter que sustentar isso. E aí a gente vira uma igreja babilônica religiosa, porque daí nós vamos ter que ungir lenço, chapéu, pano e vender para o povo, para aprisionar o povo. Nós vamos ter que fazer eventos e eventos, inventar nome de demônio para ver se o povo fica aqui para nós. Cara, tem tanto nome de demônio que eu nem sei mais se existe mesmo. As pessoas sabem mais nome do diabo e de personagens da Netflix do que o nome de Cristo. Se a gente for gerar, irmão, coisas na carne, nós vamos ter que sustentar elas. Se a gente for gerar coisas na carne, nós vamos ter que tocar música aqui, porque você sabe cantar e a gente vai falar, foi Deus que fez. Nós vamos ter que negociar os nossos princípios. Se a gente não tem uma visão clara, nós vamos querer criar uma visão. Se a gente não tem fogo de Deus, irmão, vamos ser tentados nesses dias a levantar o nosso próprio fogo, o nosso próprio envio. Nós não queremos ser essa geração, cara. Agora eu falo para vocês a estação que nós estamos vivendo aqui na Poema, cara, uma estação gloriosa, de muita alegria, de muito vinho novo, muita lágrima, muito rompimento. E tudo isso a gente pode perder da noite para o dia. Hebreus capítulo 6, verso 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Verso 7, quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Quantas pessoas nesse tempo mudaram de vida, foram usados poderosamente por Deus e não estão na presença de Deus mais. Experimentaram o poder que há de vir, a glória, o Espírito Santo, o batismo no fogo, com dons, talento, não estão mais na presença de Deus. Eu não sei se vocês acompanham uma jovem aí, que vivia na prostituição, se converteu, agora faz vídeos eróticos, que o próprio filho filma ela, e agora a parada é que o filho está tendo caso com a própria mãe. Experimentou a conversão, poder de Deus, fruto, dom e talento, e voltou agora para o pecado de novo. Essa jovem está dizendo que ela prefere mais o pecado do que o Senhor. A fala dessa jovem em entrevistas é: Deus me ama, Ele ama, irmão, mas não concorda com esse estilo de vida. A fala dela é: Jesus me perdoa, perdoa, mas se não houver arrependimento, irmão, não entra no reino de Deus. Fazemos escolhas erradas, preferimos coisas erradas e culpamos o diabo. Tem um jovem na nossa igreja, 2 anos atrás, na Poema Taubaté, Deus passou uma peneira, irmão. Um jovem, casado, ministro de adoração, viajou a nação e fora da nação, casado, muito bem casado, cheio do fruto, saiu com 4 mulheres de dentro da nossa própria igreja. A vida destruída, a família destruída, o casamento destruído, e ele está pregando Cristo para as pessoas. Não sai vida de Deus, irmão. É impossível que volte ao arrependimento. Não tem vida de Deus para ministrar. Sabe o que eles estão fazendo? Pregando Cristo na cruz novamente, pelas más atitudes. E sabe qual é a fala dessas pessoas? Foi o diabo que se levantou, irmão. Se a gente achar que tudo é o diabo, a gente vai achar que precisa de libertação e não de arrependimento. Vamos lá, alguém. Se a gente achar que é o diabo que faz tudo na nossa vida, irmão, nós vamos achar que tem que libertar, mas não precisa se arrepender. E o reino dos céus é o contrário, irmão. Arrependam-se. Arrependam-se. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções,
se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Olha só, gente, a fim de conhecer suas intenções. Aqui não está falando que Deus precisa conhecer as nossas intenções, aqui Deus já sabe dela, Deus já conhece. Aqui Deus está falando para nós, que Ele quer que a gente olhe para nós mesmos, para ver se a gente não precisa conhecer as nossas intenções e precisa de arrependimento. É o contrário. Isaías, quando estava diante de Deus, reconheceu a sua miséria. Jó, quando estava diante de Deus, reconheceu a sua miséria. E você já percebeu que hoje não tem pessoa que cai endemoniada mais dentro da igreja? Não são muitos por aí não, já percebeu? Já percebeu que agora não tem muitas pessoas que caem no poder de Deus dentro da igreja? Alguém já reparou nisso? Porque Deus resolveu derrubar a gente por dentro agora, irmão. Deus resolveu mudar o nosso coração, derrubar a gente por dentro, para que fora tenha reflexo dessa transformação. Não adianta cair no chão e levantar a mesma pessoa. Não adianta o Mark Schubert vir aqui pôr a mão sobre a cabeça de todo mundo cai, chapa, ora em língua, mas sai daqui traindo a esposa, vendo pornografia, vendo roubalheira e zoando barraco por aí. Não adianta, irmão, a mudança é de dentro para fora. Sabe por que você fica, Deus, mas eu não estou vendo a mudança? Porque Jesus está gerando o seu coração aí dentro, irmão. Deus está forjando a sua fé aí dentro. Para de ficar falando que seu marido não muda, Deus está pegando ele por dentro, minha filha. Para de falar que a sua esposa não muda, Deus está tomando ela por dentro, meu filho. Não consegue enxergar, irmão? Salmo 46, verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que alegra a cidade de Deus, irmão? É o rio? Não, a correnteza. Está aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que é isso? Não é o rio que alegra, mas as correntezas. Ou seja, se a gente não é tocado mais pela unção, se a gente não é tocado mais pela fé, se a gente não é tocado pelo amor, se a gente não é tocado pelos irmãos, não tem mais correnteza, está água parada, irmão, e água parada junta dengue. Então a unção de Deus, ela provoca a gente a querer mais dela. Cara, você já foi usado por Deus, tem certeza que você foi usado por alguém. Quando você sai, você não se sente, mano. Fala a verdade, vai. Eu sei que você não gosta de confessar, eu às vezes me sinto. Daí a Marcela vem e pá, o que você acha que você é? Irmão, você já orou por alguém que o cara falou assim, nossa, arrepiou, cara, é isso que eu quero. O cara veio para a igreja, você sai de lá e fala, cara, eu sou o cara, mano. Daí você fica olhando para sua mão para ver se tem fogo. Já viu aqueles memezinhos que o cara vai derrubar uma garrafa dele, pega no ar? Ele coloca a garrafa de volta dele, fica assim, tipo, eu sou o Homem-Aranha. Já viu esse videozinho? Mano, eu já fui usado por Deus. Eu falo, meu Deus, cara, tô ungidão mesmo. Aí chega em casa com o peitinho empinado. Daí a Marcela fala, limpa o cocô da Lola, que é a cachorrinha lá. Eu falo, não, eu só oro por cura. Vai aqui, não é assim não, bichão. Então eu entrei na minha casa, tinha uma baratinha morta. Daí a Malu, uma barata morta. Eu falei, filha, pisa em cima dela. Ela, não, pai. Daí eu fui lá, peguei o veneno lá, espirrei nela. Daí ela morreu ali, daí eu tinha que olhar minha mensagem, terminar de fazer minha mensagem. Aí a baratinha ficou lá. Daí a Marcela, você não vai pegar a barata? Eu falei, calma, ela está morrendo ainda. Eu joguei o veneno, ela está se debatendo, ela está sendo asfixiada. Deixa ela agora para ela. Quem mandou ela entrar aqui? Vai pagar os pecados agora, vai ficar aí. Daí a Marcela, cara, mas por que você já não pega? Eu falei, porque ela ainda está viva. E só um minuto que eu estou mexendo aqui no meu computador. Cara, a Malu foi para lá, a Marcela foi para lá, as duas voltaram e a baratinha lá, cara. Daí a Marcela passou de novo e falou, você não vai pegar a barata? Qual a dificuldade? Eu falei, você não está vendo que eu estou escrevendo a minha pregação? E a baratinha já morreu, mas deixa ela aí que daqui a pouco eu junto. Irmão, a Marcela foi subir, ela falou, a barata está aqui, ungidão. Então a gente às vezes é usado na vida dos irmãos. Às vezes em casa, né, não funciona. A unção vai embora. Fiquei com aquela barata lá olhando para mim até as 3 da manhã. Quando eu me revoltei para o corpo dela estar atirado naquele lugar, falei, agora você vai
para a cova. Então, é a minha vida, irmão. Diga para o seu irmão, a unção nos provoca a querer mais dela. Diga para o seu irmão, você não pode estar satisfeito. Diga para o seu irmão, come on somebody. Diga para o seu irmão, existe um lugar mais alto para a unção. Cara, Moisés era um cara insatisfeito. Gente, Moisés tinha poder sobre ele. Moisés, Rafa, olhou e falou assim: Deus, eu já vi o mar abrir, eu já vi as codornizes cair do céu, lá os franguinhos caipira, já vi a coluna de fogo, já vi o Senhor proteger a gente do sol queimando, já vi as roupas crescerem no nosso corpo. Cara, Moisés nunca mais desejou o poder de Deus, porque o poder de Deus já estava com Moisés. Então Moisés era um cara extremamente satisfeito, ao ponto dele chegar para Deus e falar assim: Deus, posso fazer um pedido? Pode, Moisés, sou seu amigo, o que você quer? Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Eu já sei que o Senhor é poderoso, o Senhor já fez, já mudou minha casa, já mudou minha vida, já me deu dinheiro, já transformou meus filhos, está todo mundo na presença de Deus, já me converti, já ergui a mão, já entreguei a vida para Jesus. Deus, mas eu quero mais, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua presença, Jesus. Querido, Moisés morreu sem ver essa presença. A gente está vivo e está vendo ela. Basta você olhar para o seu irmão do lado. Felizes somos nós que não vimos, mas cremos. Bem-aventurados somos nós que não andamos junto lá, mas hoje andamos juntos hoje com a sua presença. Vamos lá, alguém, cara. E por que Moisés queria a glória? Porque a unção toca o corpo, irmão, mas a glória toca o povo. Moisés disse: Deus, a unção a gente já tem, o povo já está maravilhado, mas agora a nação tem que ser tocada da sua glória, porque a glória toca uma nação, a glória toca um povo, a unção você toca um a um, mas a glória faz com que Curitiba inteira seja tocada por Deus. É por isso que nós temos que clamar: nos mostre a sua glória, dê a sua glória, que a sua glória seja estabelecida em Curitiba, e toda a terra esteja cheia do quê? Da glória, porque a glória toca o povo, a glória toca uma nação. Aleluia, aleluia. Então olha que legal, Deus manifestou o poder para Israel, mas a sua face para Moisés. Vamos lá. Deus manifestou o poder para Israel, mas a face foi, eu falo com Moisés como meu amigo face a face. Querido, peça a presença. Poder é consequência do relacionamento com a presença. Peça a presença, se relacione com ela, porque o fruto é a consequência disso. Amém? Tem um escritor que ele já disse o seguinte: quando Moisés fala: Deus, se o Senhor mandar anjo eu não vou, vá o Senhor na frente. Vocês lembram dessa passagem? Tem um escritor que ele disse assim: não tem nada de excepcional ter um anjo te guiando, tem graça nenhuma, é o que o escritor disse. Mas excepcional é o próprio Cristo ir à frente. Cara, é tão simples essa frase, ao mesmo tempo tão poderosa. Então eu quero desafiar você a ter experiência com Deus, desafiar a minha própria vida a começar a ter experiência com Deus, renovar as nossas experiências. Talvez você está tempo na igreja e o seu vinho está azedo já, irmão. Talvez você está tempo na igreja e o seu azeite já não tem nem tanto poder mais. Precisa ser renovado. Quando a gente diz que a gente anda de glória em glória, nós estamos dizendo que a glória de hoje é maior do que a de ontem. É por isso que as nossas experiências precisam ser renovadas, porque a glória de hoje, irmão, é maior que a de ontem. A glória de segunda vai ser a maior do que a de hoje. A glória de terça vai ser a maior que a de segunda. É por isso que nós precisamos renovar as nossas experiências, andar de glória em glória. Então, por favor, em nome de Jesus, não valorize mais as conferências do que a presença. Não valorize mais os cursos do que a presença. Valorize a presença mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Vida de sacerdócio, querido, é a vida que você ministra o coração de Deus. Cursos e conferências não ministram a Deus, ministram o povo.
Quem ministram a Deus são os sacerdotes. Amém? E eu quero encerrar. Quero falar do caminho para a gente, o caminho da unção. Mateus 20, verso 20. Você está feliz ainda, irmão? Aleluia. Mateus 20, verso 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostraram-se e fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Jesus perguntou, né? Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Tiago e João, primos de Jesus. Então, ou seja, a tia deu carteirada. Você já viu uma tia louca, irmão? Já teve uma tia louca que está no churrasco, só ela fica bêbada, ela arruma briga com todo mundo? Já viu isso aí? Você está ouvindo louvor lá, ela quer pôr funk, quer pôr sertanejo, quer pôr um monte de coisa, já viu? Aí o piazinho sai correndo da rua, entra chorando: ai, um amiguinho meu bateu em mim. A mãe fala: tá tudo certo. A tia fala: vou matar ele onde ele está. A tia é louca. É a tia de Jesus aqui. O que você quer? Perguntou. Declara no teu reino que esses meus 2 filhos se assentarão à tua direita ou à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Gente, o que é esse cálice? O cálice aqui é o evangelho do reino. O evangelho da graça você vem do jeito que você quiser, mas o evangelho do reino vai custar a sua vida, porque para você entrar no reino você tem que morrer para si e cair para dentro. Tem que nascer de novo, morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Então beber do cálice significa fazer tudo o que Jesus fazia. Jesus um dia disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai era que o Filho fosse esmagado para que a gente tivesse vida. Então beber do cálice, irmão, é estar disposto e disponível ao propósito de Cristo para a vida de cada um. Ou seja, beber do cálice só tem a ver com você e não comigo. O meu cálice eu estou bebendo. Aquilo que Jesus propôs para mim como homem de Deus, eu preciso assumir no peito. Eu preciso assumir a responsabilidade. Ele falou: vou avançar, independente de situações e circunstâncias. Beber do cálice é ficar focado. Cultura do cálice é você beber o que você tem que beber, irmão. Beber do cálice é parar de mimimi e entrar na brecha e lutar junto com Cristo as suas lutas. Amém? Beber do cálice é sair do lugar de mediocridade e subir para um lugar mais alto. Lembra quando o anjo disse para João: suba aqui. Ou seja, saia do lugar de mediocridade e venha para o lugar mais alto. Beber do cálice, irmão, é parar de ficar chorando as pitangas, assumir a sua posição de governante sacerdote do lar. Beber do cálice, cara, é perder a sua vida. Beber do cálice é fazer a vontade de Deus. Então Jesus estava falando assim: vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo? Podemos, certamente vocês vão beber. Porque a partir da medida a partir do momento que você se reconhece como um cristão, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmão, já tem algo destinado para você, já vai começar lá fora, vai perseguir você. A partir do momento que você fala: posso beber desse cálice, você está assumindo um compromisso com Deus, e as coisas contrárias vão vir bater na porta da sua casa. O jeitinho brasileiro vai bater, o pecado vai bater, o desgoverno vai querer bater de novo, o casamento que agora está uma benção, o diabo vai querer reinar ali. A partir do momento que você fala: posso beber do cálice, eu posso viver essa vida de Deus, irmão, existe um selo no seu peito já, e o diabo sabe. É por isso que o diabo subiu até Deus e disse assim: e aí, tá de boa aí, Deus? Deus falou assim: ó, lembra do meu servo Jó? O diabo nem perguntou. Deus já falou assim: ó, tá lá? Lembra dele? Aí o diabo começa a flertar: é, Deus, ele tá assim porque ele tem tudo, tira para ver. Deus falou: vai lá, irmão, tenta a sorte, vai lá ver qual que é.
Querido, a partir do momento que você tem um selo, está arriscado Deus falar para o diabo: está vendo meu servo lá? Está vendo a minha igreja lá? Vai lá tentar eles. Então, irmão, beber do cálice não é para amador, velho. É para quem está disposto mesmo. Até as marcas de Cristo, cara. Lucas 22, verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Beber do cálice, irmão, você não tem direito mais nada. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Qual lugar que ele estava, irmão? Monte das Oliveiras, Getsêmani. Monte das Oliveiras significa lugar de prensa. Monte das Oliveiras significa prensa do azeite. O Hernandes Dias Lopes diz que ali seria a maior batalha de Cristo, aonde o diabo baforou na cara de Jesus. Tamanho era a luta e a angústia de Cristo naquela noite. Tamanho era o desespero de Cristo como homem. Tamanho era o medo, a encarnação. Quando Jesus diz: Pai, não afasta de mim, contudo seja a sua vontade. Quando Cristo diz: Pai, por que me abandonaste? Porque era a primeira vez que Cristo não sentia mais a presença, onde o próprio pai vira as costas para o filho. Jesus não sentia a presença, era a primeira vez, irmão, que Jesus não estava sentindo mais o pai. Então ele disse: por que me abandonaste? Eu não sinto mais o Senhor, Jesus, mas o Senhor, Pai. Mas Jesus vai até a morte do que? De cruz. Então eu tenho um recado para o seu irmão: você quer ter unção? Peça para ser moído. Você quer ter unção? Peça para Deus quebrar você. As minhas orações muitas vezes com Cristo é: Deus, faz logo o que o Senhor tem que fazer, já me quebra logo para eu não ficar sofrendo muito. Se você está passando, irmão, alguma situação de dificuldade, alguma situação de desespero, de medo e de caos, não desista, porque Cristo está produzindo azeite em você. Não desista, porque Deus está produzindo a unção que Ele vai derramar sobre a sua vida. Essa unção para tocar outras pessoas. Querido, 3 anos atrás eu fui pregar em Porto Alegre. A minha filha, eu falei esses dias, quando a gente perdeu a nossa filha. Acho que eu falei essa história lá no hotel, na época do hotel. Quando a gente perdeu a nossa filha, minha esposa ficou desanimada por vários dias. E eu recebi um convite para ir pregar em Porto Alegre. Quando eu chego em Porto Alegre, irmão, eu não tinha nada para pregar, no vazio, desanimado, não queria nem estar lá. Não sei nem porque eu fui. Não tinha nada para pregar. Um amigo meu falou: Xandão, vem, cara, vai ser bom para você, a gente vai ter um tempo aqui. Eu falei: então eu vou. Querido, quando eu chego na conferência, preguei no primeiro dia lá, fiz um apelo, no final a galera veio para frente. Quando a galera veio para frente, uma senhora se aproximou, eu fui orar por ela. Ela falou assim: eu perdi meu marido há uns dias, eu estou depressiva, não consigo sair de casa, não estou bem, estou desanimada, mal. E ela falou assim: eu moro aqui do lado da igreja e hoje eu cheguei aqui, eu vi que você ia estar aqui, ia vir pregar, eu vim ver você aqui, e quando eu vi você falando da morte da sua filha com lágrimas nos olhos, eu falei: esse cara precisa orar por mim. E ela disse assim para mim: você pode orar por mim, porque eu quero voltar a viver novamente. Querido, quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, o Espírito de Deus falou para mim: os ossos de Eliseu ainda curam. Eu falei: como assim, Jesus? Os ossos de Eliseu ainda curam. Jogaram um cadáver dentro da cova de Eliseu, irmão, e quando ele tocou no osso de Eliseu, ele voltou a viver novamente.
Sabe o que é isso? O evangelho não é vivo curando vivo. O evangelho é morto para si, ressuscitando morto. É no dia que você não tem mais nada que você tem unção. É no dia que você não tem mais nada que o poder de Deus brota do seu íntimo e você não sabe por que você está de pé. Querido, se você está morto, você precisa tocar no outro morto para você viver. Porque à medida que você morrer para si, à medida que você vai tocar um corpo morto, ele vai voltar à vida novamente. O evangelho não é pessoas cheias de si curando outros. O evangelho é pessoas vazias de si, cheias de Cristo, curando o próximo. Esse é o evangelho, essa é a unção. Então se você está sofrendo, querido, regozija nessa sua tribulação, porque o Senhor está levando você para o lugar de prensa, para sair o melhor de você, mas também levar o pior de você embora, para que só sobre a unção de Deus, a graça de Deus sobre você. Aleluia. Então você quer ter autoridade, querido, é na cruz, irmão. A autoridade nossa só vai vir depois da cruz. Você precisa ir para lá. Eu preciso ir para lá. A minha casa precisa ir para a cruz, porque a autoridade só vem depois da cruz. Posição sem autoridade, irmão, não serve para nada. Saul tinha autoridade, mas quer dizer, tinha posição, mas perdeu a autoridade. E quando você perde a autoridade, fica na posição, irmão, em algum momento você vai se jogar em cima da espada, como foi Saul. Ou seja, negligenciou tudo e se lançou fora do propósito, se lançou fora daquilo que ele acreditava, parou de acreditar, perdeu a sua fé. Então ele se joga em cima da sua própria espada, declarando: eu não sirvo mais para nada, não quero mais nada. Mal sabia Saul, cara, se ele dissesse do seu íntimo: Deus me perdoa, haveria graça, porque Deus é rico em misericórdia, cara, teria chance. Eu quero encerrar 1 João capítulo 2, verso 27. Vocês receberam dele a unção. Uau! E ele permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Sabe que as pessoas dizem para nós: Xandão, a Poema é uma benção, ela é ungida. Irmão, a Poema só é ungida se Cristo continuar sendo cabeça. Porque a Bíblia diz que toda a plenitude está colocada debaixo dos seus pés, e ele foi designado como cabeça da igreja. Nós não queremos perder o cabeça da igreja e andar como um monstro, irmão, zumbi por aí sem cabeça. A Poema só é uma benção e tem se tornado uma benção porque Cristo ainda é o cabeça desse lugar, em nome de Jesus. Se nós estamos nos tornando relevantes na cidade, na vida das pessoas, é porque Cristo é o cabeça. Se Deus está nos prosperando, é porque Cristo é o cabeça. Se Deus está nos dando unção e graça, porque Cristo é o cabeça. Se a nossa igreja está ficando legalzinha, bonitinha, e agora tem que ter ar-condicionado, é porque Cristo continua sendo o cabeça. Então permaneçam debaixo dessa unção, irmão. Que a nossa igreja permaneça debaixo dessa autoridade. Uma vez que você foi tocado pela unção, você não pode se aposentar. Alguém precisa ser tocado por ela. Há uma vida dentro de nós, que corre dentro de nós, ela não pode se calar. A unção é algo vivo e fresco dentro de nós, irmão. Se você não alimentar isso que você está carregando, você vai perder isso, cara. Aleluia. E eu encerro. A unção, meu irmão, a unção ela não se retém. A unção ela se libera. A unção se libera. Um dia Jesus está dentro da Poema, como a gente aqui hoje, alguém toca nele. Aí ele diz: alguém me tocou. Alguém me tocou, Fran. Alguém me tocou. Aí os discípulos: Jesus, mas você está doido? Aqui está cheio de gente, cara. Todo mundo está se esbarrando e todo mundo. Ele disse assim: não. Alguém me tocou porque saiu poder de dentro de mim. Querido, o nome de poder no original significa dunamis. Dunamis significa autoridade, poder e unção. Quando Jesus diz saiu poder de mim, ele está dizendo saiu dunamis. Quando alguém me tocou, saiu unção de mim. Então a unção, querido, ela não fica guardada. Ela precisa ser transferida. Ela precisa ser liberada. Ela não pode ficar presa em você, querido. Ela precisa ser jogada para fora. A unção não é para o céu, é para a terra. É por isso que a gente tem que usar mesmo.
Então, em nome de Jesus, eu quero orar nessa manhã. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Pai, no Getsemane, Pai, no Monte das Oliveiras, sendo prensado, Pai, continue e conclui a boa obra que o Senhor propôs para eles. Conclui, Pai, essa boa obra que o Senhor propôs para mim. Porque esse Monte das Oliveiras, Pai, não é o início de um caminho de morte, é o início de um caminho de ressurreição. Cristo passou por lá enquanto o diabo ria, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então o Getsemane, o caminho da oliveira ali, Pai, o Monte das Oliveiras, não é o caminho de morte, é o caminho onde a gente vai ressuscitar. É só um tempo, é só uma estação, para que haja mais autoridade, para que haja mais unção, para que haja mais graça, mais glória e mais poder. Pai, nessa manhã não deixa ninguém reter aquilo que o Senhor está dando, mas faça com que as pessoas libere e toque outros, e esses outros vão tocando outros. O propósito de Jesus não foi tocar somente 12 discípulos, mas foi tocar uma geração atrás deles. Isso é o poder do discipulado, isso é a transferência de cultura, isso é a transferência de uma região, de um padrão do céu. Nunca visamos uma pessoa, mas sempre visamos uma multidão atrás dela. Então você precisa liberar a sua unção, você precisa tocar alguém, para que esse alguém toque outros, e esse toque outros, e esse toque outros. Em nome de Jesus, Pai, empodera cada um aqui, capacita cada um. E aquele, Senhor Jesus, que estava com o vinho velho, traz renovo sobre o vinho novo deles, Pai, em nome de Jesus. Aquele no qual a unção, o azeite estava parado, Pai, começa a agitar novamente, Pai, essas águas paradas, começa a agitar a unção que eles carregam. Começa a, Pai, mexer no ventre espiritual de cada um, o ventre profético de cada um, em nome de Jesus. E querido, quando a gente reconhece que uma unção agita a outra, é quando Maria e Isabel se encontram. João Batista começa a vibrar no seu ventre. Ele está dizendo: a unção maior chegou. E eu só reconheço, e eu só reverencio, eu só adoro. Cristo está na casa, querido. Você não pode reter a unção, você não pode reter, querido, o Cristo que habita em você. Que haja um chacoalhar na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus.